Graça e paz a todos. Nós vamos, neste momento, continuar nossa série de estudos que tem como título geral Conhecendo a Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à abordagem que nós começamos a fazer da carta de Paulo aos Gálatas. No estudo passado, nós apresentamos uma série de informações introdutórias para que os irmãos entendessem o contexto de toda aquela carta. Hoje nós vamos abordar um pouquinho as ideias centrais que o apóstolo Paulo apresenta em defesa do Evangelho. E como subtítulo para o nosso estudo de hoje, nós colocamos o seguinte: Cristo somente. Esta é a grande afirmação do apóstolo Paulo nesta carta. Cristo somente. Mas em que sentido isto? Bom, nós vamos observar porque o apóstolo Paulo defendeu essa unicidade, essa exclusividade da pessoa de Cristo. Mas antes vamos ler o texto de referência nosso para o estudo de hoje, que se encontra em Gálatas capítulo 6, versículos de números 14 e 15. Gálatas 6, 14 e 15, que dizem o seguinte: Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, o apóstolo Paulo disse isso encerrando uma série de afirmações que ele fez nesta carta. E nós vamos analisar um pouquinho estas afirmações principais. Antes, porém, vamos relembrar algumas coisas que nós deixamos estabelecidos no estudo passado com relação à carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro, ela foi a primeira carta, a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Ela foi uma epístola escrita não para uma igreja específica, mas para um conjunto de igrejas situada numa região sul da província romana da Galácia. Então, esta carta ela não está voltada para uma igreja específica, mas para um conjunto de igrejas. Nela, o apóstolo Paulo vai posicionar-se, de forma geral, sobre três assuntos: o da autoridade apostólica, da sua autoridade apostólica, o combate ao ensino dos judaizantes e a aplicação de alguns princípios éticos cristãos na vida da igreja. Destes assuntos, de todos esses assuntos, o que permeia toda a carta é a defesa do Evangelho da salvação em Cristo Jesus somente. Esta é a declaração do apóstolo Paulo. O Evangelho da salvação em Cristo Jesus somente. Em contraste com a proposta apresentada pelos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Vamos relembrar? Judaizantes eram judeus cristãos que ensinavam que, além da recepção de Jesus como Senhor e Salvador, era necessário também, para a consumação da salvação, cumprir alguns rituais judaicos, hajam sido eles culturais ou religiosos. Tá? Então, eles ensinavam que Jesus era a porta, era o alicerce da salvação, mas a salvação era construída sobre este alicerce através da prática dos rituais judaicos. Este era o ensino de um grupo chamado de judaizantes. Quais eram as afirmações do apóstolo Paulo com relação ao combate a este ensino destes chamados cristãos judaizantes? O apóstolo Paulo não mede palavras quando se referindo às pessoas que assim ensinavam como falsos irmãos. O que o apóstolo Paulo entende é que você indo além ou rompendo com o Evangelho, você na verdade está indo contra o Evangelho. Você adulterando a palavra de Deus, seja por acréscimo, ou também nesse caso por omissão, você está violando a pureza do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Tanto é que
no estudo passado. A referência bíblica que nós tomamos foram as palavras do apóstolo Paulo exortando os irmãos da região da Galácia, dizendo que, ainda que um anjo descesse do céu e anunciasse um evangelho que fosse além daquele que foi pregado, que fosse considerado anátema, ou maldição, ou maldito. Então, era assim que o apóstolo Paulo pensava. Qualquer alteração da mensagem efetiva do evangelho era agir contra o evangelho. Como é que Paulo constrói, então, a sua afirmação geral na defesa ou na declaração de que Cristo, somente Cristo, exclusivamente Cristo, é que opera efetivamente a nossa salvação? Nós só encontramos salvação exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo. Bem, primeiramente, nós vamos observar que o Paulo afirma que Cristo se deu na cruz para libertar-nos completa e perfeitamente da escravidão do pecado. Quando o apóstolo Paulo, já na introdução, diz que ele se deu para nos desarraigar deste mundo tenebroso, o aspecto tenebroso do mundo ao qual Paulo fala, embora possa ser compreendido de uma forma mais abrangente, como uma declaração de que realmente o mundo jaz no maligno. Mas se nós observarmos um pouquinho a carta, o apóstolo Paulo, dentro deste aspecto de um mundo tenebroso, está o conceito de que o homem pode promover o auto-resgate por meio da prática da lei. Né? Isso faz parte de um pensamento mundano, de um pensamento pecaminoso. Isso faz parte de uma declaração que deve ser considerada como sendo proferida por pessoas malditas, e a própria declaração maldita. Então, o apóstolo Paulo, já no início da sua carta, ele vai dizer isto. Ele vai dizer que nós fomos alcançados pela obra de Cristo para nos desarraigar exatamente deste pensamento equivocado que se tinha. Então, quando um cristão volta a pensar do modo anterior, ele, na verdade, está agindo e se submetendo a um aspecto tenebroso, espiritualmente falando, do mundo, que o mundo, nesse sentido, visa apartar-nos da graça de Deus em Cristo Jesus. Uma outra declaração que ele faz é que o Evangelho de Cristo, embora seja para toda a humanidade, né, Cristo morreu para beneficiar os homens, né, mas esta ação de Cristo, ou este Evangelho, melhor dizendo, ele não tem a sua origem, ou a sua sustentação, ou a sua operação a partir do homem, mas de Deus. Então, o apóstolo Paulo aí já está dizendo, olha, tudo aquilo que for ensino humano deve ser desconsiderado como parte integrante e legítima do Evangelho de Deus em Cristo. Porque o Evangelho de Deus, todo ele foi planejado por Deus, executado pelo Filho e aplicado pelo Espírito. Então, o Evangelho é o Evangelho de Deus. Ele tem sua origem, sustentação e aplicação a partir do próprio Deus. Nós observamos essas duas questões, a anterior e esta a qual nós agora nos referimos, nos versículos de números 3 e 4 do capítulo de número 1 desta carta de Paulo aos Gálatas. Nestes versículos nós encontramos as seguintes declarações: graça a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E aí ele coroa esta declaração dizendo acerca do Pai: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nessa pequena declaração, e já no início da sua carta, o apóstolo Paulo procura deixar estabelecido exatamente isto, né? O Evangelho de Cristo é para a humanidade, mas não tem a sua origem, operação ou sustentação no homem, mas em Deus. Portanto,
o verdadeiro evangelho nos leva a confiar na obra de Deus em nosso favor e não nos homens. Que outra declaração o apóstolo Paulo faz? A outra declaração dentro desta linha é a seguinte: a salvação efetiva, ela é apropriada não por obras da lei, mas pela fé. Fé que veicula a justificação de cada um de nós pelos méritos de Cristo diante dos olhos de Deus. Então, a salvação efetiva, ou seja, alguém só é efetivamente salvo quando esta pessoa exerce fé na obra de Deus em Cristo Jesus e não na prática da lei. É esta fé em Deus, via Jesus Cristo, que propicia a aplicação da justificação de Deus diante dos seus olhos em razão do benefício do que Cristo realizou no que se refere a nós. Ou seja, o que é a justificação? Justificação é o ato de Deus pelo qual ele atribui aos pecadores arrependidos a justiça de Cristo. Aquilo que Cristo fez lá na cruz, ele pagando com sua própria vida o preço dos nossos pecados, o pagamento daquele preço é agora tributado ou atribuído em nosso favor. Isso é justificação. E aí nós, por causa do que Cristo realizou, somos tomados como justificados diante de Deus. O apóstolo Paulo vai falar desse aspecto da salvação efetiva, não por obras da lei, mas pela fé, uma fé que veicula a justificação de Deus a nós, nos versículos de número 16 do capítulo 2 e nos versículos 13 e 14 do capítulo 3. Capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. No momento, basta que nós lembremos destas afirmações do apóstolo Paulo. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo. Nós exercemos essa fé em Cristo para a nossa justificação. Quando assim cremos em Cristo, nós somos justificados, somos tomados como justos diante de Deus, não por uma ação, pelo mérito de uma ação pessoal que nós exercemos, ainda que seja a fé, nesse sentido, mas nós somos tomados como justos porque nossa dívida ela foi paga diante de Deus. Nós somos justificados, então já não há mais nenhuma condenação sobre nós por causa da eficácia do que Cristo fez em nosso benefício. Ok? Então, esta é uma das afirmações do apóstolo Paulo. Muito bem, mas o que é que o apóstolo Paulo diz também nos versículos números 13 e 14 do capítulo 3? Ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, observe o que o apóstolo Paulo diz no versículo número 13, que Cristo nos resgatou de uma maldição que a lei impunha sobre nós. Ou, melhor dizendo, que ela mostrava que estava agindo sobre nós, uma maldição que pesava sobre nós. Depois nós vamos mencionar um pouquinho que maldição é esta. Então ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar, ou seja, o ato da morte substitutiva de Cristo na cruz. Então ele é nosso substituto no pagamento do nosso pecado e nós nele somos justificados ou tomados como justos diante de Deus, porque do mesmo modo que ele nos substituiu, ele também nos beneficiou, nós somos beneficiados nele. Então, vamos lá.
O apóstolo Paulo vai mostrar aos cristãos da região da Galácia que ele, Paulo, é um dos exemplos do fato de que a justificação efetiva vem pela fé e não pela prática da lei, pelas obras da lei. Praticar a lei para solidificar, confirmar, efetivar a salvação era o ensino dos judaizantes. E Paulo, então, ele vai mostrar ou vai se apresentar para os irmãos da região da Galácia como um exemplo vivo de que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela graça exclusiva. No capítulo de número 1, os versículos de números 13 a 15, olha o que Paulo vai dizer. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. E aí ele continua a sua declaração. Então o apóstolo Paulo diz, olha, uma prova de que a prática da lei, um exemplo de que a prática da lei não promove a salvação, olhe para mim. No passado, na minha mocidade, na minha vida antes da conversão, eu era o mais zeloso praticante das tradições judaicas. Eu era o mais zeloso praticante da linha farisaica, uma linha muito forte dentro do judaísmo no Antigo Testamento. Mas ele diz aqui, olha, mas Deus aprova me chamar pela sua graça. Ele, Paulo, antes era perseguidor da igreja, ele era um praticante da lei, mas ele não conseguia a convicção, ele não tinha a convicção, não experimentava a alegria de uma salvação, por mais zeloso que ele houvesse sido com relação à prática da lei. Mas ele diz que o chamado à salvação e a pertinência ao povo de Deus vem pela graça e pela iniciativa de Deus, pela operação de Deus, e não pela operação do homem na prática da lei. No capítulo número 2, versículos números 19 e 20, nós ainda encontramos o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele diz, olha, longe de mim o pensar que de algum modo eu consegui algum benefício efetivo para a minha salvação, alguma contribuição efetiva para a minha salvação através da prática da lei. Mas eu encontrei e recebi a salvação, o chamado gracioso de Deus. Em razão do que a própria lei declarava, o apóstolo Paulo então morreu para a prática da lei. E ele então, morrendo para a prática da lei, viveu ou passou a viver para Deus. Como isso aconteceu? Ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo. Eu morri para o mundo com Cristo. Em Cristo, os meus pecados foram pagos. Morri para o mundo. Mas agora, a vida que eu tenho, não tenho por mim mesmo. Não está em mim, mas a vida que eu tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que não somente me amou, mas também se entregou por mim. E olha o que o apóstolo Paulo diz no início do versículo número 21. Não anulo a graça de Deus. Forte essa declaração, né? Não anulo a graça de Deus. Confiar na lei é anular a graça. Vamos continuar. Uma outra declaração que o apóstolo Paulo faz é que a prática da lei não pode salvar a ninguém. Esta é a maldição a qual Paulo se referiu da lei. Não é?
é que a lei serviu somente para mostrar que nós não poderíamos produzir a nossa própria salvação. A lei é boa, o apóstolo Paulo diz isso, não é? A lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa. Não é que a lei é maldição, mas pela sua justiça inerente, no sentido de que ela revela a justiça de Deus, a lei mostra que ao homem é impossível o cumprimento de uma vida perfeita diante de Deus segundo as normas da lei. O que é que a lei faz, então? Ao manifestar ou ao ser observada a santidade e a justiça da lei, é evidenciado o meu pecado e a minha impiedade. Então, neste sentido que a lei mostra que sobre nós pesa uma maldição. A maldição da condenação. Por quê? Porque todos nós pecamos e nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. O apóstolo Paulo, então, diz, olha, esse conceito de cumprimento da lei para a salvação é absolutamente equivocado, porque pelo cumprimento da lei, ninguém pode alcançar a salvação. Nós encontramos essa declaração no capítulo número 3, versículos números 10 e 11. Lá o apóstolo Paulo diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo diz assim, olha, pode ser que nós cumpramos alguns princípios da lei. Pode ser que nós consigamos dar cumprimento a alguns aspectos, algumas exigências, algumas normas que a lei estabelece para nós. Mas nós não conseguimos cumprir toda a lei em toda a sua perfeição. Nós não conseguimos dar esse tipo de cumprimento. Então, a lei mostra que o pecado que está em nós nos impede de, ainda que tendo a mente, a intenção de fazer a vontade de Deus, encontramos no nosso corpo a verdade de que, encontramos em nós mesmos a verdade de que em nós habita o pecado. E isso nos impede o cumprimento pleno da lei de Deus. Ele desenvolve esse argumento lá na carta aos Romanos. Mas aqui nós já encontramos o apóstolo Paulo fazendo essa declaração básica da doutrina cristã. Pelo cumprimento da lei, ninguém consegue alcançar a justificação, porque a própria palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé e não pela lei. O justo viverá pela fé. Então, a lei, a prática da lei, por meio da prática da lei, ninguém pode produzir ou alcançar ou conquistar a salvação. Ainda, com relação à lei, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que deixar ou abandonar o confiar na suficiência de Cristo para a salvação e adicionar algo a mais para obter essa salvação é voltar as costas à graça de Deus. Vou repetir. Deixar de confiar na suficiência de Cristo para a salvação e adicionar algo a mais para obter essa salvação é, na verdade, voltar as costas à graça de Deus. No capítulo número 2, versículo 16 e também no capítulo 5, versículos 3 e 4, nós encontramos as seguintes declarações de Paulo. Capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Já falamos sobre este versículo anteriormente. Agora, capítulo 5, versículos números 3 e 4. Ele diz assim, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, o que nós encontramos é Paulo dizendo, olha, é para praticar todas as normas da lei, todo o ritual da lei. Então, se é para assim ser, então você está obrigado a cumprir plenamente todas as normas, todos os princípios, todas as exigências da lei. Não é o cumprimento de um ou de outro. Você tem que cumprir todo. Mas nós já vimos
que, pelo cumprimento da lei, ninguém obtém a salvação, porque o pecado que há em nós nos impede esse cumprimento perfeito. Então, voltar a dizer, ou voltar à prática, ou ao conceito de que é preciso acrescentar algo mais àquilo que Cristo fez por nós, para que nós obtenhamos a salvação, isso, na verdade, é voltar as costas à graça de Deus. No versículo 4 deste capítulo 5, nós vemos: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vamos lá. O que mais o apóstolo Paulo afirma no que diz respeito à questão lei e graça? Lei, graça e evangelho. Ele vai dizer que a lei teve sua serventia para a salvação. Eu vou explicar daqui a pouco. Não é que a lei salva, mas a lei teve uma serventia para a salvação. Ela contribuiu de algum modo para o entendimento da obra de salvação. Como? Como a lei contribuiu? Como ela fez isso? Ela fez isso mostrando nossa própria maldição, ou seja, que nós estávamos encerrados e dominados pelo pecado, e a necessidade que tínhamos de libertação em Cristo. Isso aí, ou seja, a lei, como já disse anteriormente, pela sua pureza, pela sua santidade, pela sua justiça, nos mostra que nós somos ímpios, que nós somos injustos e não podemos cumprir plenamente a lei de Deus. Ora, se eu não posso produzir a minha salvação, eu estou perdido. Então, o que foi que a lei fez? Ela mostrou a minha perdição, mas ela também apontou para o fato de que a providência da salvação está em Deus, na pessoa de Cristo. Então, ela nos serviu como um condutor para a compreensão da impossibilidade do nosso pecado e para a percepção de que nós precisamos de um Salvador, de alguém fora de nós para nos conceder a salvação. E então, nós confiarmos em Cristo para a nossa salvação pessoal. Capítulo 3, versículos números 23 a 26, nós encontramos as seguintes palavras do apóstolo Paulo. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo que a lei, ela serviu anteriormente à revelação, à encarnação e revelação de Cristo Jesus, a sua obra de satisfação a Deus pela entrega de si mesmo na cruz em nosso lugar, e a sua ressurreição em vitória sobre o pecado e a condenação, antes que todo esse ato de Deus em Cristo fosse realizado, a lei operava no sentido de nos apontar, nos mostrar a necessidade que nós temos de Cristo. Ela serve unicamente para nos conduzir para Cristo, para mostrar que nós não conseguimos cumprir a lei e que precisamos da graça de Deus em Cristo Jesus para a nossa salvação. Quando nós abraçamos esta fé, a lei ela perde a sua função, porque nós já chegamos ao objetivo para o qual ela estava nos conduzindo. E aí, ao exercitar a nossa fé em Cristo, nós saímos da tutela da lei e nos tornamos efetivamente filhos de Deus por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a lei ela teve sua serventia, ela não foi inútil. Ela não exerceu somente um aspecto declaratório da nossa condenação, mas ela também nos apontou para a expectativa da operação desta salvação, da operação plena desta salvação na pessoa de Cristo Jesus, providenciado Cristo por Deus. Bem, o apóstolo Paulo ainda diz que em Cristo somos efetivamente tornados filhos de Deus, como nós lemos aqui. Nós recebemos o Espírito Santo e produzimos o fruto que provém do Espírito. Além disso, nós recebemos vida. Então, em Cristo somos efetivamente tornados filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo e produzimos o seu fruto e recebemos vida efetiva. Onde nós encontramos isso?
Bem, há 3 trechos aqui na carta de Paulo aos Gálatas que vai mostrar isso. Primeiro, nós já lemos que nós fomos, isso está no capítulo 3, nos versículos números 25 e 26, melhor, 26 e 27, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então nós fomos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas observe o que o apóstolo Paulo ainda diz no capítulo de número 4, versículos números 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, sob o regime da lei, era o regime que dominava, para resgatar os que estavam sob a lei. Ele não estava sob a lei, mas resgatar a nós que estavam sob a lei, sob a condenação da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Observe? E, porque vós sois filhos, enviou Deus aos seus corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Então, nós recebemos essa filiação. O Pai, porque nós fomos tornados filhos dele em Cristo Jesus, enviou o seu Santo Espírito a nós, e nesta nova realidade filial, nós agora também somos herdeiros da mesma herança de Cristo, nesse sentido. Não é? Nós somos herdeiros da glória de Deus, nós somos herdeiros dos céus. Tem razão do que Cristo fez por nós. Bem, uma vez que o Pai nos dá do seu Espírito, esse próprio Espírito nos habilita à produção do fruto do Espírito nas nossas vidas. Nós encontramos isso no capítulo 5, versículos de números 16 e depois versículos de números 22 a 24. Em Gálatas 5,16 nós encontramos o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, ou seja, não há condenação. Não há o efeito condenatório da lei, no sentido de impor para nós a impossibilidade da salvação, porque nós somos pecadores. Contra estas coisas, este fruto do Espírito, não há lei. E diz ainda, no versículo de número 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então o que nós encontramos aqui é a declaração de que, uma vez que nós recebemos o Espírito, que Deus nos concedeu o seu Espírito, nós tornamos a habitação dele, nós somos por ele habilitados a produzir o fruto disto nas nossas vidas. Então, contra a ação do Espírito, a presença do Espírito e o fruto do Espírito, não há lei, não há condenação. Na verdade, tudo isso é uma libertação, ou a expressão da libertação que nós temos em Cristo Jesus da condenação da lei. Então, a própria filiação a Deus, a concessão do Espírito e a capacitação para manifestar o fruto do Espírito nas nossas vidas, tudo isso é a expressão da liberdade que temos agora. A lei não nos condena mais. Não há nenhum elemento impeditivo para que nós, impeditivo no sentido efetivo, para que nós vivamos para a glória de Deus. Nós agora experimentamos a glória de Deus e a vida em Deus por causa da obra de Cristo em nosso favor. No capítulo 6, ainda, no versículo de número 8, nós encontramos a seguinte declaração do apóstolo Paulo: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Então, quando alguém volta as costas à graça de Deus e resolve confiar
a confirmação, a solidificação da sua salvação no cumprimento da lei, esta pessoa passou a confiar na carne. E aí o que é que ele pode colher de sua própria existência? Corrupção, deterioração, apodrecimento. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito vai colher vida. E é isto que nós recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda vai encerrar a sua carta dizendo, ou afirmando, que a glória do cristão está na eficácia da cruz de Cristo. O ser cristão implica nisso, e que nós nos gloriemos somente na cruz de Cristo, ou seja, na eficácia do sacrifício substitutivo dele na cruz, em nosso lugar. Nós louvamos a Deus, e nós glorificamos a Deus, porque Cristo conquistou essa bênção para nós. Cristo conquistou a salvação para nós e a concedeu ao agir substitutivamente em nosso favor. Capítulo 6, versículos números 14 a 16, 14 e 15 fazem parte do nosso texto de referência no estudo de hoje. O apóstolo Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Lembremos daquele conceito declarado no início do nosso estudo. Quando Paulo diz que este mundo é um mundo perverso, ele também se refere ao fato de que a perversidade do mundo reside na convicção, dentre outras coisas, de que o homem pode produzir a própria salvação. Esse conceito mundano, o apóstolo Paulo diz, olha, ficou para trás. Não tem mais efeito, não tem mais pressão ou juízo, ou não é mais condutor, determinador da minha vida. Eu morri para o mundo em Cristo Jesus, e o mundo está morto para mim. Versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, é interessante o apóstolo Paulo, o jogo de palavras que ele faz. A lei, o cumprimento da lei, constitui-se no cumprimento de uma série de regras. O apóstolo Paulo diz aqui que a regra de salvação, aquela que produz a salvação, é de fato o exercício da fé na pessoa de Cristo. Todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, ou seja, e sobre o povo de Deus. É muito interessante o que o apóstolo Paulo diz ao longo de toda esta carta. A defesa que ele vai fazer da simplicidade e da singularidade, da proclamação do Evangelho, no qual afirma que nós temos salvação plena, completa e definitiva, sem senões e sem remendos, na pessoa de Cristo Jesus. Somente Cristo, e Cristo somente. Somente nele nós temos de fato e efetivamente a nossa salvação. Há algum tempo atrás eu ouvi uma declaração muito interessante com a qual eu gostaria de encerrar este nosso estudo. Se nós fôssemos resumir o pensamento de Paulo, o pensamento este apresentado nesta carta, na carta aos Gálatas, se nós fôssemos expressar isso numa fórmula matemática, vamos dizer assim, nós teríamos duas fórmulas. E são as seguintes: Cristo mais algo é igual a nada para a salvação. Mas Cristo mais nada é igual à salvação efetiva. Vou repetir. Cristo mais algo igual a nada. Cristo mais nada igual à salvação. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos alimente nesta verdade. E que nós possamos, dentro desta convicção, gloriarmos somente na cruz de Cristo.
gloriarmos-nos em Deus pela cruz de Cristo nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e até nosso próximo encontro.